Isso é dito em Matrix, né? Uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você trilhar o caminho, né? Trilhar o caminho, gente, é outra história, certo? Quando você é um ministrinho da economiazinha, você mexe no índice X, querendo refletir no Y, no índice Z, e ele vai refletir lá no A-3, entendeu? Por quê? Porque a economia é caótica. Então, quando a esquerda vem e fala, o preço no supermercado tá alto e a culpa é do Lula, aí você tem um problema, porque a gente tá falando de teoria do caos, né? Isso é análogo a pessoa a dar uma tempestade de granizo hoje aqui em Uberlândia e eu falar, cara, essa tempestade de granizo é porque ontem deu um vento muito forte. Vocês viram o vento que deu ontem? Aquilo não é normal. Então, com certeza, o responsável pela chuva de granizo é o vento forte. Vocês entendem que isso não existe? São N variáveis e eu estou tirando da minha bunda o que eu acho. Certo? Então, gente, isso é para tudo. Ou você tem um estudo. O que é um estudo? Né? Quando a gente fala que há um estudo, é uma demonstração. Né? Então, sei lá, é a mesma palhaçada lá do Bolsonaro, né? A criminalidade, os crimes violentos caíram na gestão Bolsonaro, logo o armamento da população é algo positivo. Não, caralho, você não tem estudo, né? E os estudos, os poucos estudos que eu vi, mostravam que não tinha nada a ver a diminuição de crimes violentos com arma de fogo, muito pelo contrário, né? Aumentou-se o feminicídio com arma de fogo, aumentou-se briga de trânsito, mortes banais por arma de fogo, né? E a diminuição que a gente teve de crimes violentos foi por causa da pandemia e foi por causa do PCC, entre outras coisas, né? Que instituiu o Tribunal do Crime, né? Proibindo as pessoas de acertarem as contas sem autorização do PCC. Entre outras várias variáveis que eu não vou trazer aqui porque eu não sou dessa área e não entendo nada. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a dot pro porroc, sei lá como é que escreve essa merda que vai escrever aí, né? Isso aí é o que dá quando você tenta adivinhar por que, que algo está indo para determinado lado, certo? Ou você tem um estudo, né? E obviamente eu não estou falando aqui que a esquerda tem que fazer o estudo, só estou falando que quando for falar desses índices, né, que você traga alguém que traz esse estudo, né? Então, olha, gente, tá aqui o vídeo do economista X e ele vai demonstrar aqui por que os preços nos supermercados estão altos e por que a culpa é do Lula. Beleza, né? Mais uma vez, erros acontecerão, né? Erro não, né? Eu não gosto dessa palavra porque erro fica parecendo que, né, o cara, sei lá, o cara quis lançar mão de algo neoliberal e errou, não, caralho, né? Quando você mexe com teoria do caos, com variáveis como economia, climatologia, quem é da computação sabe o que eu estou falando, não existe erro, né? Você vai ter uma, você vai ter uma imprecisão, né, no for, na, uma imprecisão de isolamento do objeto, né? Então o Lula quer diminuir o preço da cesta básica, né? E um efeito colateral é que em curto prazo esses preços explodam, né? Então isso aí é o que eu falei, você vai fazendo ajustes finos, vai vendo o que deu errado e daí por diante, né? Então, para finalizar, é, política econômica, gente, não tem receita de bolo, certo? Não tem achismo, certo? Ou você sabe o que você está falando ou você não sabe. Ah, Merlin, mas lá na época do Bolsonaro você falava e várias pessoas falavam que a culpa era do Bolsonaro e ninguém pedia demonstração. Sim, mas ali é diferente, né, cara? Ali, primeiro, não teve uma política socioeconômica, não teve nada, né? Não teve governo, foi um desgoverno. Em segundo lugar, né, era evidente para quem entendia minimamente economia, né, que a gente estava em 30% de indústria parada, poder aquisitivo foi lá no fundo do poço, não tinha, o povo não tinha capacidade de empréstimo e daí por diante, né? Então é seguro a gente vir e falar que a culpa é do Bolsonaro, porque realmente é. Né? Isso aí não vai ter demonstração que vai mostrar, não, a culpa é da pandemia, não, a culpa é da China, não, a culpa é dos ETs. Não, não vai ter isso, a culpa é dele. Né? Pode ser não totalmente, não 100%, mas com toda certeza 60% da culpa é dele. Assim, tranquilamente. Né? Não dentro de um ninguém está falando aqui que o Bolsonaro era obrigado a crescer 10% ao ano no meio de uma pandemia, né?
Obviamente, a gente está falando aqui de uma expectativa econômica dentro da pandemia. Levando em conta a pandemia, olha, está tendo uma pandemia, nossa expectativa é X, né? O cara ficou muito aquém, porque realmente, né, não teve a mínima preocupação com nada, a não ser a preocupação ideológica. Então, gente, para finalizar mais uma vez, né, já é a segunda vez que eu estou finalizando, achismo, certo? Você vai inevitavelmente falar bosta, inevitavelmente passar recibo, certo? Né? Agora, eu acho, né? Eu fui no supermercado e acho. Não, gente, isso não existe, certo? Porque primeiro, é, você está usando de experiência anedótica sua, né? Tem Diese para quê, né? Então vai no Diese e vê se tem algum dado lá. O mínimo que a gente espera é isso, né? Que a esquerda vá atrás do Diese, vai atrás do IBGE, vá atrás de um economista, vai atrás de alguma coisa, né? Olha, gente, eu acho, né? Mas tá aí na descrição, né? De onde eu tirei isso para não é do meu cu, né? Então tá crescendo essa onda aí de querer falar que o Lula é responsável por XY, né? E eu já falei aqui no canal. Não existe receita de bolo, certo? O Lula vai trazer políticas socioeconômicas que a curto, médio ou longo prazo vão dar índices que ele não espera, ou avessos ao que ele está esperando? Claro que sim, né? Então, esse cara está fazendo uma política para quê? Essa é a primeira pergunta, né? Beleza, o Lula fez uma política socioeconômica que aumentou os preços do supermercado, tá? Mas por quê? Qual foi a política que ele fez? O que ele queria com essa política, né? Entende? Que a gente não tem nada? Então não tem nem como criticar, né? Se você chegar e falar, olha, os preços subiram porque o Lula fez a política econômica X, tem como a gente ir atrás, entender e ver se realmente foi uma cabeçada do Lula ou se não tem nada a ver, né? Mas quando você fala, o preço estão alto e a culpa é do Lula, beleza, cara, mas baseado no quê? Eu não tenho nada. Entende o que eu tô falando? Economia não é receitinha de bolo, não é matemática. Muita gente acha que economia é matemática porque tem matemática. Não, gente. Economia não está nas ciências exatas, certo? Economia faz parte das ciências humanas, né? Então, não. Na economia, X mais Y não é igual a Z, certo? Porque a gente está falando de N variáveis, a gente está falando de um objeto extremamente complicado de se isolar, certo?